vizinhas! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial que a gente traz a nossa presença, luz, cor, vida, sentido para começar o nosso dia da melhor forma. Bom dia, vizinha! E vamos seguir aqui inspiradas no meu livro da consciência, fazer o nosso acordar de hoje. Bom dia, Vivi maravilhosa! E hoje a gente vai falar sobre viver de aparências. Quantas pessoas buscam viver uma vida sendo reconhecidas, aprovadas por fora, e para isso buscam viver de aparência. Então vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, porque quanto mais eu busco viver de aparência para fora, mais desconectada de mim eu tô dentro. E quando eu falo de viver de aparência, eu não tô falando só de viver de aparência, de mostrar o que você tem ou o que você deixa de ter, mas eu tô falando de agradar as pessoas em diversos níveis, tá? Então vamos lá. Em vários momentos corremos o risco de fazer escolhas procurando impressionar mais os outros do que agradar a nós mesmas. Podemos até perder a noção do que realmente precisamos na ânsia de contentar os outros. Existem pessoas que não escolhem com quem vão casar ou qual profissão vão seguir, presas aos julgamentos externos. Sua vida é muito importante para ser vivida. Não viva ela apenas de aparências. Não a desperdice com situações que não façam você se sentir bem por dentro. Coloque nela o que lhe faz verdadeiramente feliz, independente da opinião dos outros. Bom dia, Si, bom dia, Ana, sejam bem-vindas. Vizinhas, pega aí, dentro da sua vida hoje, e conta pra você, aonde você está vivendo de aparências? Aonde você está buscando agradar os outros antes de se agradar? Fazer uma comida que o outro gosta e que você nem gosta e você come. Estar em lugares que não te fazem mais o menor sentido, mas você tá lá para agradar, com medo de falar não. Estar com pessoas ao seu redor que não te fazem mais sentido, mas por medo de desagradar você continua lá. Estar num emprego onde não te faz mais o menor sentido e você continua lá. Bom dia! O que a Aline aprontou por aí? Estar em empregos onde não te fazem o menor sentido e você continua lá. O que acontece, vizinha, quando a gente se coloca nesses lugares que não são mais nossos e a gente quer estar lá mostrando que, porque eu tô, e bem, né? Tipo, tá sangrando por dentro, mas tá mostrando que tá tudo bem. O que é que acontece nesse lugar? Tô querendo saber o que aconteceu aqui, porque eu quero rir com vocês. Então, o que acontece quando a gente se coloca neste lugar? Acontece que quanto mais eu busco, né, me preencher de fora, mostrar para os outros aquilo que eu não sou, me esforçar fazendo coisas que não me fazem mais sentido para ser reconhecida, para ser vista, para ser valorizada por fora, mais desconectada de mim eu fico. Quanto mais desconectada de mim eu fico, mais o meu corpo adoece. E quanto mais o meu corpo adoece, menos energia eu tenho para ser quem eu sou, para viver a vida que eu vim viver, para curtir as pessoas que realmente eu amo, que estão do meu lado. Quantas vezes você deixa de falar sim para sua família, de trazer coisas para sua casa, para ir num churrasco que não te faz mais sentido, para presentear uma pessoa que você
não se conecta com ela. E aí você não se presenteia, e aí você não está com você, e aí você não tem tempo para você. Por quê? Porque fica tão fora, tão vivendo a vida dos outros, tão buscando agradar tudo e todos, que se desconecta. Chega uma hora que a nossa essência começa a gritar, fala assim, gente, chega, não dá mais. Sabe quando você olha e você fala assim, gente, parece que eu tenho tudo e eu não tenho nada. Ou parece que tudo que eu faço, nada dá certo. Ou parece que a vida das pessoas flui e a minha tá sempre empacada. Não é sobre o que parece, é sobre o que você vive. Você está colocando a sua energia, o seu tempo no lugar errado. E aí o que a gente faz? A gente ajusta a rota e volta para o caminho certo. Conta pra mim, alguém já se pegou nesse lugar? Fez sentido para vocês essa reflexão? Não fez? Vocês estão tudo maravilhosas aí no lugar de vocês, vivendo felizes e realizadas, tomando as decisões que vocês tomam. Como é que tá aí? Me conta. E a gente já vai tirar a nossa cartinha aqui do dia. Já vivi muito tempo de aparência, eu também já vivi muito tempo de aparência. E empregos que não me faziam o menor sentido, gabaritando a cartilha de me formar. Me formei em nutrição, nunca atuei na área. Eu entendi depois de um tempo que eu vim para ser nutricionista da alma das pessoas. Mas para eu ser nutricionista da alma das pessoas, eu primeiro preciso, ser da minha. Então, o convite ele veio primeiro para mim. Então, me formei em nutrição, nunca atuei diretamente na área. Gabaritei lá a cartilha, de se formar, casar, ter um ótimo emprego, subir na carreira, ser reconhecida, vista, fazer viagens internacionais pela empresa, representar a empresa num monte de lugar, congresso no Brasil, congresso fora do Brasil, e tá toda sangrando por dentro. E as pessoas cada vez aplaudindo mais, e eu cada vez mais mergulhada no trabalho, porque o casamento estava desmoronando, engravidar eu não conseguia, então o que eu fazia? Eu ganhava muito, e eu gastava muito. Aí eu gastava com o quê? Com carros, com casas, com viagens, que não me preenchiam por dentro, porque o que eu precisava era de mim. Vivia tendo problema com peso, sobrepeso. Por quê? Porque eu comia para não lidar com as minhas emoções. Eu gastava para não lidar com as minhas emoções. Eu viajava para não lidar com as minhas emoções. Eu trabalhava muito para não lidar com as minhas emoções. Eu me esforçava muito para estar bem para fora, para não lidar com as minhas emoções. Eu falava, não, porque a minha felicidade é ver todo mundo bem. Tá bom, e eu tava bem? Como é que eu ia enxergar? Aí eu me esforçava para as pessoas ficarem bem. Mas como é que elas vão ficar bem se eu não tô bem? Eu não vou conseguir passar o meu melhor para elas. Mas eu não sabia disso. E tudo isso é viver de aparências. Aí o que acontece? A vida vai desmoronando. Até uma hora que você vira, chega no fundo do poço e fala, não dá mais. Fiz um vídeo sobre isso ontem, coisa linda, Vivi, estamos aqui alinhadas então, principalmente no casamento. Quantas pessoas vivem de aparência um casamento só para falar que estão casadas? E dentro do casamento não existe mais relacionamento, não existe mais amor, não existe muitas vezes respeito, tá um pé de guerra. Mas para falar que tá casada, gabaritar lá o status da sociedade, não toma uma decisão. E muitas vezes a decisão não é nem sobre o outro, é sobre você. É uma decisão de se olhar, de se fortalecer, de se mudar. Porque quando você muda, a situação muda. Seja ela mudar para o relacionamento melhorar, ou seja ela mudar para cada um ir para o seu lado. Mas se você não muda, o que acontece? Você pode até separar, mas você vai atrair outro igual. Porque não é sobre a pessoa, é sobre o que você precisa aprender que você não está aprendendo. Por que as pessoas emagrecem e engordam de novo? Porque não aprende.
Não é sobre a comida. É sobre o por que é que eu busco a comida. Pra que é que eu busco essa comida? Tá aqui dentro, não tá fora. Ontem me deu uma vontade louca de comer 11 horas da noite. Eu não sou uma pessoa que geralmente como 11 horas da noite. Aí eu peguei e fui conversar com a minha fome. Eu falei assim, pra que eu tô com fome? Mas era tipo muita fome. Aí eu entendi, né? Eu tô iniciando um novo ciclo menstrual. E daí, quando eu vou começar um novo ciclo, a minha tendência é ter mais fome, mais vontade de comer doce. Eu fui lá e falei, tá bom, conscientemente hoje eu vou comer este doce. E eu vou tomar este café com leite. Aí fui lá, fiz nesse café com leite, comi um pedaço de bolo, que nem sou tão fã assim, mas estava com vontade. Conscientemente comi um pedaço bom e fui dormir feliz. Mas isso eu não faço todo dia, mas isso eu fiz consciente, mas isso eu fiz entendendo sobre o meu ciclo e as minhas emoções. Eu não fiz para não lidar com as emoções. Antes de comer, eu escolhi comer. Antes não era assim. Antes eu comia, tô com fome, não sei o que, comia. E aí depois de comer, eu me chicoteava. Pra que eu comi? Nem queria comer. Nem precisava disso. Aí come um pedaço, não fica satisfeita, come o segundo, daqui a pouco comeu o bolo inteiro. Eu era assim. Tudo isso pra quê? Pra me esforçar pra estar bem fora. Só que eu não tô bem dentro, o que eu faço? Quando eu tô sozinha, eu me machuco, mais do que eu já tô machucada. Então eu me machuco comendo mais, eu me machuco assistindo uma série emendada na outra e não dormindo direito. Eu me machuco estando num relacionamento que um vira pro lado da cama, outro vira pro outro, não existe respeito. Ou que um dorme no quarto, outro dorme no outro quarto. Até quando? Se pergunta aí. Que bom que joaninhas apareceram. Então vamos lá. Vamos tirar a nossa cartinha de hoje. Vamos ver o que vai vir aqui. Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Será que existia uma frase melhor para o nosso dia de hoje, quando a gente está falando sobre viver de aparências? Para de viver se doando para fora, para quem não quer, para quem não te pediu, para quem não tá nem aí para o que você tá fazendo. E começa a se doar para você. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente tá aqui juntas novamente, vizinhas. Um beijo grande no coração e uma quinta abençoada. Obrigada pela presença de cada uma de vocês. Que bom que fez sentido. Beijo!